Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o número 23 do livro de Josué. É isso mesmo, já estamos no penúltimo capítulo aqui desse livro tão maravilhoso que é o livro de Josué. Agora, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, bem rapidinho, vamos fazer aqui, agitar as redes sociais, tá? Então vamos curtir, comentar e compartilhar. Vai bem rapidinho, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e assim ele vai indicar para muitas outras pessoas também, em nome de Jesus, tá bom? Curte, comenta e compartilha, é bem rapidinho antes da gente entrar aqui no nosso estudo de hoje, tá, gente? Josué, capítulo 23, tem 16 versículos, tá bom? Como eu disse anteriormente, já é o penúltimo capítulo, uma jornada rápida, né? Uma história bem interessante, essa história de Josué. Nós fizemos uma divisão em 3 partes. Essa parte final é a parte que mostra a fidelidade da aliança, né? Nós já estudamos a primeira parte, que era a conquista da Terra Prometida. A segunda parte do livro falava acerca da distribuição das terras. E aqui começou já um tempo ali de fidelidade à aliança. Ontem nós estudamos acerca das tribos, né, que levantaram um memorial e as demais tribos entenderam que eles estavam com um ato de infidelidade, mas na verdade não foi um ato de infidelidade, não, muito pelo contrário, é que eles queriam, como eles iam morar do outro lado, né, do rio, eles não queriam ter a surpresa de um dia no futuro eles irem, né, os descendentes deles irem adorar do lado de lá do rio e não fossem bem recebidos pelos seus próprios irmãos. Então por isso eles constroem um memorial. A ideia era para manter o povo unificado. E aí ia se tornar uma grande guerra, mas aí o sacerdote foi com alguns líderes de tribo conversar, tentar entender, mediar a situação e descobriram que a intenção era totalmente diferente. Então ali se evitou uma grande guerra, uma matança entre os próprios irmãos, né? Ainda bem que houve essa comunicação. E nós aprendemos ontem sobre uma comunicação de sucesso, né? Uma boa comunicação nos leva ao sucesso. Então é importante que a gente aprenda a comunicar corretamente, né? Eu disse também que a comunicação é tudo, nós precisamos aprender a comunicar até mesmo o óbvio. O óbvio, ele também precisa ser dito, né? Para que evitarmos assim muitos erros nas nossas vidas, tá bom? Então foi o que a gente estudou ontem, fazendo um breve resumo. Hoje é uma espécie de continuação, tá? O texto vai dizer assim, capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho e de idade muito avançada, ele vai convocar Israel com todas as autoridades, os líderes, juízes, oficiais, e diz o seguinte: estou velho, com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos a terra de vocês, tanto que ainda restam como as que eu conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês e empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, nem se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto e nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, o Deus de vocês, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. Esse versículo aqui, ele mexe muito assim com o meu coração, porque é o que eu tenho tentado ensinar na nossa igreja, sabe? Por isso, Josué está dizendo ao povo: dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. Aí ele continua: se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles ou com elas, e se associarem com eles, estejam certos que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, eles se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, lhe deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, mas
Assim como cada uma das promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los da boa terra que ele lhes deu. Se vocês violarem a aliança com o Senhor, o seu Deus, que Deus lhe ordenou, e passarem a cultuar outro Deus e a se inclinar diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Deus lhes deu. Vamos entender esse texto aqui, gente? Em nome de Jesus, o capítulo 23 de Josué demonstra Josué que já é idoso e bem próximo da sua morte. Então ele convoca todos os líderes das tribos, né? Ele convoca todo Israel, convoca os anciões ali, os juízes, os oficiais, e ele vai dar as suas últimas instruções, tá? Então a primeira coisa que ele faz aqui é uma retrospectiva. Josué reúne todo o povo, né, os seus líderes ali, e ele relembra como o Senhor Deus lutou em favor deles e entregou na mão deles a terra prometida. Na sequência, ele vai fazer uma exortação à fidelidade. Ele vai dizer o seguinte: vocês precisam permanecer fiéis, seguir a lei de Moisés e evitar se misturar com outros povos, com outras nações. Ele estava se referindo aqui aos povos pagãos que adoravam a deuses pagãos. Tá? Se vocês se unirem com eles, eles não vão ser expulsos da terra, eles vão permanecer no meio de vocês, tá? Então ele adverte contra a adoração a outros deuses e enfatiza a importância de amar e obedecer somente ao Senhor. Aí ele vai falar o seguinte, tá? Se vocês forem infiéis, toda infidelidade gera consequência. Então Josué alerta aqui que se o povo desobedecer ao Senhor e se voltar aos deuses pagãos, né, Deus não continuará expulsando as nações inimigas do meio deles. E ele lembra ao povo que desobedeceu ao Senhor, ele vai falar que Deus vai trazer uma destruição a partir da terra que eles estão habitando, tá? Então aí, a partir dessa, ele vai falar sobre a fidelidade, depois ele vai falar da consequência da infidelidade, e aí ele vem, né, com a renovação da aliança. Então aqui Josué ele já vai encorajar o povo a permanecer firme na sua aliança com Deus até o último dia. Ele destaca que todas as boas promessas de Deus vão se cumprir e que as advertências também vão se cumprir se o povo se desviar da presença de Deus. Então Josué capítulo 23 aqui serve como um apelo final à obediência e à fidelidade, ressaltando a importância de seguir os mandamentos e também um aviso sobre as consequências da desobediência, tá? Então aqui um grande resumo. Josué capítulo 23 fala acerca da obediência e fidelidade de Deus, fala sobre a importância de seguir os mandamentos de Moisés e também fala sobre as consequências por conta da infidelidade ou da desobediência, tá bom? Então aqui no capítulo 24, Josué ele chama o povo a permanecer fiel a Deus, lembra de que as bênçãos recebidas por essa fidelidade são recebidas por conta da fidelidade e das consequências da desobediência ou da infidelidade. Então ele adverte contra se misturar com outras nações, contra adorar a outros deuses, que pode levar ao desvio da verdadeira adoração. Esse capítulo vai ensinar o povo a manter a fidelidade nos valores e nos princípios espirituais, tá? E tomar cuidado com as más influências, né? Ensina também acerca da obediência e reafirma o nosso compromisso com a prática de uma vida espiritual vibrante, tá? Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre cada uma dessas lições aqui, tá bom? A primeira lição que eu enxergo aqui nesse capítulo 23 do livro de Josué é a fidelidade aos princípios e valores espirituais. Josué ele faz uma convocação, ele chama o povo a ser fiel aos princípios e valores espirituais. Então, assim como Josué exorta o povo a permanecer fiel a Deus, eu e você nós somos chamados, né, a manter a nossa fé e princípios cristãos em meio a uma sociedade tão corrompida que sempre está promovendo valores contrários à palavra de Deus. Nós não podemos nos contaminar com o mundo, tá? Então nós vivemos algo muito parecido com esse tempo aqui de Josué. Josué estava dizendo para o povo, ó, não se contaminem com o paganismo, com a cultura desse povo pagão. E a mesma coisa eu quero instruir você no dia de hoje. Então seja fiel aos princípios e valores espirituais na palavra de Deus, seja fiel a Deus e a sua palavra, tá? Josué está exortando o povo, permanece fiel, né? Da mesma maneira que ele diz para permanecer fiel, nós também precisamos permanecer fiel à nossa fé, aos nossos princípios e aos nossos valores, e não podemos nos contaminar, né, com esses valores mundanos que normalmente são adotados como normais, mas não para nós cristãos, tá bom? Josué também vai ensinar que nós temos que ter muito cuidado com as más influências, as influências externas, sejam culturais, sociais ou de qualquer outra natureza. Nós precisamos nos afastar desse tipo de influência. Por quê? Porque normalmente essa influência ela vai nos levar para bem longe dos nossos valores de fé. Então é crucial avaliar as influências e escolher manter a nossa integridade espiritual e moral inabalável no Senhor.
Tá bom? Esse texto também vai ensinar acerca da obediência e a gente consegue trazer isso como lição de aplicação prática, né? Seguir os mandamentos e orientações de Deus traz bênçãos e proteção. Tudo isso nós vamos enxergar lá em Deuteronômio 28 e Levítico 26, que fala acerca da obediência, a consequência da obediência, e a desobediência e a consequência da desobediência. Então, se desviar da obediência pode nos levar a ter consequências danosas, negativas. Portanto, a obediência aqui a Deus deve ser uma prioridade. Obediência como prioridade em nossas vidas. E por fim, aqui a lição que eu tenho tentado ensinar muito na igreja é reafirmar os nossos compromissos espirituais. Regularmente nós precisamos reafirmar o nosso compromisso com Deus. Nós precisamos renovar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Isso pode ser feito de várias maneiras: oração, leitura da Bíblia, participação dos cultos na comunidade de fé, e tudo isso reflete sobre as nossas ações e também as nossas escolhas. Deus tem nos levado, né, como igreja, a um tempo dessa busca intensa pela espiritualidade. Muitas vezes a gente vai deixando os nossos compromissos espirituais de lado, né? Os compromissos físicos, uma vida emocional às vezes desequilibrada, vai roubando ali, vai tirando, né, o ponto de equilíbrio, vai tirando o equilíbrio das coisas espirituais. Mateus 26:40 diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para o cumprimento de um propósito aqui na terra. E se a gente perder esse compromisso espiritual, nossa vida também perde o sentido, tá? Então, Josué capítulo 3 vai nos chamar muito a atenção aqui, referente à questão da fidelidade, da obediência contínua no Senhor, né? Ele vai destacar também a nossa dedicação ao Senhor. Essa dedicação ela deve ser a base de todas as nossas ações e também as nossas decisões. Então, mais um capítulo aqui concluído com sucesso. Estudamos hoje Josué capítulo 23. Estamos a um capítulo para finalizar o livro inteirinho aqui de Josué, né? Então, em nome de Jesus, vamos agitar as redes sociais agora. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu postar tudo também em nome de Jesus. Não se esqueça, isso é muito importante aqui para o nosso canal, tá bom? Para o crescimento e desenvolvimento. Como eu sempre digo, se a evolução diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha. Isso não vai te custar nada e vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para muitas outras pessoas que nesse momento estão precisando ouvir a palavra de Deus. Então vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus, tá? Curte, comenta, compartilha, tira o print da tela e amanhã a gente volta aqui para finalizar esse livro de Josué. Lembrando que finalizando o livro de Josué a gente vai dar uma pausa, porque eu vou estar fazendo a viagem. Nesse domingo agora, dia 9, eu vou estar embarcando para a Itália e para Israel com um grupo de 50 pessoas, né? E na volta a gente continua, nós vamos escolher um próximo livro da Bíblia para a gente continuar a nossa leitura bíblica, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero te desejar uma excelente quinta-feira, tá? Que Deus possa te abençoar em tudo nesse dia. E amanhã vamos com tudo aqui pra gente finalizar o livro de Josué, tá bom? Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus.